estando a mais de 100 quilômetros de Betânia. No segundo dia, chegou novamente o recado: Lázaro está piorando, seu amigo íntimo vai morrer e o Senhor não está lá. Mas eles esqueceram de uma coisa: o Senhor sempre disse: todo aquele que crê em mim, assim disse o Senhor, mesmo que esteja morto, ainda viverá. Olha que palavra forte e bonita. Continuou Jesus no mesmo lugar, pregando, fazendo milagre, prodígio e maravilha. No terceiro dia, chega o recado: Senhor, avisa o Nazareno que o Lázaro morreu, o amigo dele. O que eu aprendo, entendo e compreendo? O Senhor respondeu: é para a glória do Senhor. Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme. No terceiro dia, por quarto, Jesus saiu a 100 quilômetros de Betânia com seus discípulos e foram à casa de Lázaro, na aldeia. Só que Jesus é o nosso soberano Deus de Israel. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares no mesmo tempo. Jesus sabia que lá na aldeia da Marta e Maria, irmã de Lázaro, lá em Betânia, lá na aldeia, lá estava os escribas te acusando, os fariseus te acusando, e o soldado romano estava por lá. Porque ele sempre dizia, o nosso Senhor Jesus Cristo sempre dizia: aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, ainda viverá. Irmão, é muito forte. Ao Senhor se aproxima da aldeia de Betânia. Quando ele chegou na aldeia de Betânia, que ele olhou a multidão, ele percebeu que aquele óbito seria para incriminá-lo, porque eles já vinham tentando incriminar Jesus. Quem é o Senhor para perdoar pecado? Quem é o Senhor para fazer cura, prodígio e maravilha? Que se diz Filho de Deus e o mesmo Deus do Altíssimo. Mas, amados irmãos, aqui eu enxergo uma coisa. Vocês lembram lá no Velho Testamento que rei Davi foi levantado por Deus. O que Saul sempre dizia: eu ainda vou destruir rei Davi. A perseguição daquele que prega a palavra, a perseguição daquele que realmente serve um Deus vivo, a perseguição daquele que está andando em linha reta, correndo em direção à salvação, porque só o Senhor Jesus Cristo salva a mim, a minha casa, salva tu e a sua casa, e leva o homem para o céu. Mas a própria palavra de Deus também restringe e diz: se me negarem diante dos homens, te negarei diante do meu Pai. Amados irmãos, quando você dá uma olhada na Bíblia, lá em Samuel, você vai encontrar que rei Davi, ele tinha uma harpa. E essa harpa era a única coisa, era a música da harpa que acalmava o demônio que estava em Saul. Porque Saul foi o rei que não foi levantado por Deus, foi levantado pelo povo. Por que pelo povo? Porque o povo diz para Samuel: Samuel, vou te dizer uma coisa, o seu Deus está muito velho, nós estamos precisando de um rei. É levantar o Saul contra a vontade de Deus.
O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas aqui na terra. Ô Jorginho, tira uma cadeira do moço sentar. É meu convidado. Aí o que acontece? Deus colocou rei Davi como rei. Ele ainda era um menino, aproximadamente 12 a 14 anos. Foi levantado lá no pasto como o rei de Israel. A perseguição começa quando as pessoas enxergam e compreendem que tudo que você faz é para Deus. Aonde chega a palavra de Deus, tudo que te pergunta é Deus. O ar que você respira vem de Deus. A comida que você está comendo vem de Deus. A água que você bebe para saciar a sua sede está vindo de Deus. Quando o rei Davi percebeu que estava sendo perseguido por Saul, Saul perseguia rei Davi para matar, mesmo ele amenizando o seu problema, cantando e tocando a harpa, para afastar o espírito ruim que foi posto em Saul. Mesmo assim, ele ainda pegou a flecha e jogou a lança para matar rei Davi 2 vezes. Rei Davi saiu fora. O que eu aprendo? Mas quando nós olhamos lá em Samuel, a palavra diz que o espírito maligno que estava em Saul vinha de Deus. Deus colocou esse espírito maligno em Saul, para Saul perseguir rei Davi. Fez até uma aliança. Rei Davi chegou a casar com a Mical. Mical era uma das filhas do rei Davi mais bonita que tinha, do rei Saul. Casou e colocou ela para poder atrair ele para a morte, mas não conseguiu, porque quando Deus está na causa, não existe derrota, só vitória. Por que eu fui lá no rei Davi? Eu fui lá no rei Davi porque muitas vezes as pessoas se levantam aqui contra a gente e vai levantar, porque não tem condições de a água caminhar com o óleo e o óleo caminhar com a água. Quem já foi na praia percebe, entende e sabe o que eu estou dizendo. A maioria das praias tem um rio de água doce que deságua na praia. Quando nós olhamos, as águas doces não se juntam com as águas salgadas. Jacaraípe tem, Nova Almeida tem, Guarapari tem, o Rio Negro tem, mas aonde tem? Nova Praia Grande tem. Aonde tiver água doce, sempre tem um rio que desemboca ali. Aquilo é coisa de Deus. Eles não se juntam. Eles não se juntam por essa forma. Então, amados irmãos, chega Jesus em Betânia. Quando Jesus chegou em Betânia, a Marta correu, abraçou o nosso Senhor Jesus Cristo e falou assim: se o Senhor estivesse aqui há 3 dias atrás, o meu irmão não teria morto, o seu amigo íntimo Lázaro. O Senhor respondeu: ele não morreu, ele dorme. Aí ela foi, abraçou Jesus e chorou. A Marta chorou. Aí o Senhor disse para ela: para todo aquele que crê, mesmo se estiver morto, ainda viverá. Amados irmãos, e naquele momento o Senhor chorou também. Por que o Senhor chorou? É o menor versículo da Bíblia. Sabe por quê, irmão? Naquele momento o Senhor viu que Lázaro tinha ganhado salvação. Lázaro estava no seio de Abraão, Lázaro estava no céu. Ele tinha conseguido a salvação da sua alma. Aí o Senhor pensou: imagina se eu ressuscitar o Lázaro e ele perder a salvação da vida dele. Porque pode acontecer, o Lázaro morreu salvo. Aí o Senhor olhou para a multidão, e aquela grande multidão, tudo esperando o Senhor
ia dizer a respeito da morte do Lázaro. Muitos estavam ali para defamar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o grandão da Galileia. É o único que é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a graça. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Toninho, por favor, dá a cadeira o convidado aí, meus queridos. Então, amados irmãos, neste momento, o Senhor olhou para a multidão, o Senhor olhou para todo mundo, deu uma frisada, deu uma olhada e sentiu o ambiente. Eles sabiam que eles estavam ali para acusar ele mais uma vez. Por que eles estavam ali? Para acusar nosso Senhor Jesus Cristo e testar ele mais uma vez e ver quem ele era. Porque o tempo todo, se Jesus é Filho de Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus, eles tentaram lá atrás. Uma vez ele vinha descendo Jesus a rua, ele vinha subindo um soldado romano, no meio da rua, do outro lado, os escribas e os fariseus. Ele vinha subindo a rua. Eles encontraram com Jesus e falaram assim: Senhor, é certo pagar imposto aos monarcas? É certo pagar imposto aos monarcas? Tentando pegar Jesus em solo romano. O Senhor falou assim: me dá essa moeda aí. O Senhor pegou a moeda, jogou para cima e pegou. De quem é essa cara que está aqui nessa moeda? Falou assim: do monarca, de César. O Senhor respondeu: dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Não conseguiram pegar nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez, nosso Senhor Jesus Cristo estava sentado, escrevendo na areia. Novo Testamento. Escrevendo na areia. Aí chegaram com a mulher que tinha praticado adultério. Olha só. Porque o tempo inteiro, a lei de Moisés é a lei que tem que ser mantida até hoje. Porque na lei de Moisés, prostituição, adultério é crime de morte. Tirava para fora da cidade, predejava as pessoas e enterrava ali. Aquela lei tinha que ser mantida. Mas para Jesus, seu próprio Deus, seu Filho de Deus, ele não podia infringir a lei do pai dele. Que a lei do pai dele foi dada a Moisés no Monte Sinai, onde saiu a primeira lei. Foi dado no Monte Sinai, lá no morro, lá no alto. Quando ele ficou 40 dias lá, 40 noites, é a única coisa que o Senhor escreveu com o seu próprio dedo. Escreveu na tabuleta de pedra 4 leis, 6 mandamentos.